Amados, boa noite, muita paz e que Jesus abençoe nossa noite e que a esperança em dias melhores esteja conosco através da confiança, da fé. E de coração agradecemos essa linda família espiritual, buscando conhecimentos profícuos para a nossa evolução espiritual. Não tem nada difícil, é nossa evolução espiritual. E como sempre falamos, que Jesus abençoe você, abençoe os seus familiares, abençoe o seu lar, o seu trabalho do ganha-pão, o seu trabalho voluntário. Abençoe também as pessoas que te cercam e rogamos a Ele, a Jesus, que fique conosco essa noite, a fim de podermos aurir de todas as suas energias benfeitoras. Kátia maravilhosa, boa noite. Tudo bem, minha linda? Então, em O Livro dos Espíritos, nós estamos no livro 2º, e é Vida Espírita. E nós estamos na questão, vamos ver, a 227, estamos bem longe já, porque hoje é a nossa 48ª lição. 48 lições que nós estamos estudando essa obra magnífica. E que também vamos entendendo o porquê das coisas, vamos evoluindo, vamos acreditando que podemos usar bem o livre-arbítrio e fazer nossas escolhas. É uma bênção. Boa noite, Cláudia, amigos, bênçãos e luz também. Rosângela, querida, boa noite. Vamos, então, para o Livro dos Espíritos. E na questão, vamos ver lá, estamos na 227. Interessante que nós estamos falando dos espíritos errantes. Depois do desencarne, como é que vai acontecendo, como é que vai ocorrendo, etc. Não? Na 227, o Kardec pergunta para os espíritos em reuniões mediúnicas, não? Na 227, de que maneira os espíritos errantes se instruem? Sem dúvida, eles não o fazem do mesmo modo que nós aqui na Terra. Porque é o seguinte, ainda não falamos das cidades espirituais, mas quem quiser já começar a entender, é só pegar o livro Nosso Lar, de André Luiz, psicografado por Chico, que vai entendendo da cidade espiritual. E constitui uma bênção se, ao desencarnarmos, fôssemos encaminhados para essas cidades, essas colocações. Mas não é assim, não ocorre assim. Vai depender de tudo que tivermos feito nesta reencarnação, vai depender do amar, do perdoar, do instruir, da prática do bem. São as 24 horas do dia pensando nisso, entende? Então, as criaturas que ficam apegadas à matéria, até
para desencarnar, sofre, demora, porque não quer ir para a pátria espiritual. Olha que difícil. Vamos lá. Então, de que maneira esses espíritos se instruem? Resposta. Olha que bonito. Estudam o seu passado e procuram os meios para se elevarem. Então, acontece, não terminei ainda. Ele responde assim. Eles passa como um filmezinho tudo o que fez nessa reencarnação. E aí o espírito vai vendo como é que eu poderia ter feito para evoluir. E aí os espíritos respondem. Veja bem. Vêm, observam o que se passa nos lugares que percorrem. Ouvem as palavras dos homens mais esclarecidos, aqui mesmo no campo material. E os avisos dos espíritos mais elevados, e isso lhes dá as ideias que não tinham feito as coisas. Então, os espíritos não vão ficar parados no lugar, não. Nós sempre falamos, explicamos bem, que eles estão em todos os lugares, na minha casa, na sua, no centro, no templo católico, tudo. Entende? E também vai para a espiritualidade. E o que acontece? Eles começam a fazer uma análise do que foi feito na última reencarnação dele. E aí, ele começa a falar, nossa, mas eu não fiz isso. A minha empregada queria trazer a neta dela com ela e eu não deixei. Porque o problema é dela. Eu quero o serviço dela, não quero a neta dela. Isso tudo, estou comentando, é uma falha. Por quê? Você não precisa cuidar da filha da empregada. Contanto que ela dê conta no trabalho e pronto, acabou. Que seja uma criança educada e pronto, acabou. Você faz uma caridade, porque todos têm problemas em todos os lugares, tá? Então, os espíritos desencarnados olham, vejam o que fizeram no passado, aí ficam um pouco por aqui, aí voltam para a espiritualidade e lá eles vão ouvir os avisos dos espíritos elevados. E eles falam, nós vamos falar, como não aproveitei o meu tempo. E aí, como Deus é justíssimo, vem a chance de reencarnar para fazer o que não tinha feito, tá bom? Oi, Adriane Marçal, minha linda, eu quero ver você na feijoada, e nós precisamos estar lá, meu amor. Boa noite. Sentimos falta de você no educandário, viu bem? Maravilhosa. Oi, filha, boa noite, querida, boa noite, linda. Silvia, amada, boa noite, luz e paz a todos. Isso mesmo, Silvia. Bom, aqui já entendemos que nós vamos observar tudo o que não fizemos. Isso é que é difícil, não é? Por isso que a gente fala sempre que temos que aproveitar essa reencarnação. Não é só com colocações materiais, meus amores. É claro que nós somos focados nisso, mas espera, não é só isso, não? Então, vamos... Oi, Lenise, meu amor, boa noite, querida, boa noite. Então, vamos ver lá. Vimos bem que somos orientados na espiritualidade. Agora, o André Luiz, do livro Nosso Lar, ele ficou 8 anos nas zonas inferiores
porque ele não se conectava com o Deus, ou Jesus, ou alguém. Mas passado 8 anos depois, quando ele falou, meu Deus, me ajuda, me socorre, já estava do lado dele o Lísias e o Clarencio, e já levou-o para nosso lar. É que a criatura não se conecta mais nem um minuto, só fica naquele torpor, naquela confusão. Tá? Vamos em frente. Na 228. Os espíritos conservam algumas das paixões humanas. O que vocês pensam? Será? Será que a gente desencarna, já vira santinho? Será que os espíritos conservam algumas das paixões humanas? Resposta. Os espíritos elevados, perdendo seu envoltório físico, deixam as más paixões e só guardam as do bem. Mas isso se fizermos a caminhada que eu estou falando. Mas, dona Val, é para virar santo? Não. É pelo menos fazer o mínimo, porque hoje, no mundo da correria, nós corremos atrás de limpar a casa, de fazer não sei o quê, de fazer não sei o quê, de cuidar de unha, mas esquece de algumas coisas. Não lê, não se instrui, não ouve uma live, não tem 15 minutos para Jesus todo dia. Não tem. Como é que faz? Como é que você vai querer? Você está ainda apegado às paixões da matéria. Tem que ser, mas sem sempre mais. Tem que ter a parte espiritual. Por isso que nós estamos trabalhando. Por isso que nós estamos falando. Nós somos, todos nós aqui, as varas da videira. Jesus é a videira e Deus é o trabalhador. E nós somos as varas. Agora, varinha, varona, vareta, vamos em frente. Então, olha, os mais elevados, perdendo seu envoltório físico, deixam as más paixões e só guardam as do bem. Quanto aos espíritos inferiores, conservam-nas, pois de outra forma seriam os mais elevados. Então, aí é a grande questão que eu estava conversando hoje com o Dr. Pedro Zitato, que é médico chinês e acupunturista. Não tem jeito. Para domar as más ações, as coisas da materialidade, as más paixões, não é fácil. Precisa querer, mas querendo, de dentro para fora. Eu vou mudar, eu vou estudar, eu vou ler, eu vou praticar a caridade, eu vou tomar o passe, que é uma energia magnética, mexe com tudo. Então, depende da criatura, por isso que ela tem o livre-arbítrio. Não vai existir, eu sou muito repetitiva para fixar, não vai existir um espírito protetor, Jesus querido, uma mãe que ama, um Deus de amor que nos criou, que vai mudar o seu direcionamento. Não, você tem o livre-arbítrio, a livre escolha. Então, não entende nada? Não pode comer porque aumenta a diabetes? E come, perde a perna, perde o pé, perde, assim vai, fica cego, porque
usa mal o livre-arbítrio. As más paixões. Por quê? Porque não pode. E aí tem mais o seguinte: essas mazelas do beber, do comer, do fumar, da drogadição, da sexualidade estrambelhada, isso fica no perispírito. E você leva para outra reencarnação. E às vezes você nasce num lar bem simples, bem pobrezinho, justamente para você reagir, entende? Ou às vezes não, num lar mais financeiramente bem, porque aquele pai e aquela mãe têm uma dívida com você para te auxiliar. Mas você vai querer? Será que os filhos querem? Será que os netos querem? Então, não tem quem mexe no livre-arbítrio da pessoa. Não tem quem mexe. E aí está assim, olha, os espíritos menos esclarecidos, eles vão sofrer do mesmo jeito. Porque vai ficar com todos esses sentidos aguçados. E vão querer, na espiritualidade, dentro da ignorância deles, comer, beber, drogar-se, desmanchar famílias. É uma série de obsessão que acontece. E por quê? Porque no lar não tem o orai e vigiai. Não importa que religião a criatura seja, eu sempre digo isso. E aí então está bem explicado. Não é porque desencarna que virou santo, não. Vamos prestar conta de tudo. E aí passa até assim, sabe, um certo desconforto. Será que eu estou fazendo certo? Interessante, desculpa. Vamos em frente. Na 228. Já vimos aqui. Na 229. Por que os espíritos, deixando a terra, não deixam nela todas as suas más paixões, uma vez que eles veem os seus inconvenientes? Todo mundo sabe que o fumo acaba com o pulmão, que a obesidade acaba com o coração. Sabe que a bebida acaba com o pâncreas, que a sexualidade estrambelhada vai vir um hétero, um homo, sei lá. Porque Deus, como Ele é soberanamente bom e justo, Ele dá oportunidade para numa outra fazer a mudança. Mas às vezes a pessoa insiste. E uma que ela traz no perispírito. E a segunda, que ela é assessorada pelos maus espíritos. Sempre, sempre, sempre. Entrou num bar, pode contar. É assim que funciona. Vamos ver lá. Então, a pergunta é: por que os espíritos, deixando a terra, não deixam nela todas as suas más paixões, uma vez que eles veem os seus inconvenientes? Todo mundo sabe que faz mal comer demais. Todo mundo. Aí, a resposta dos espíritos. Tens nesse mundo pessoas que são excessivamente invejosas. Acreditas que mal o deixem o corpo,
perde os seus defeitos depois de sua partida da terra, sobretudo para aqueles que têm paixões bem acentuadas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve e conserva todas as suas coisas más, porque o espírito não está totalmente desprendido. Só por momentos vê a verdade como para mostrar-lhe o bom caminho. Quer dizer, é uma aflição para um espírito que tem ódio do outro. Gente, e aquele que tem ódio e não perdoa, se propõe para uma próxima reencarnação nascer na família. Porque Deus quer que haja amor. Foi por isso que Jesus pregou a boa nova. Tem que haver amor. Às vezes uma pessoa que trabalha na sua casa, você pensa, minha empregada, minha cozinheira, minha faxineira, não sei. Pode ser a sua avó do passado, pode ser uma prima distante. Nós não sabemos. E não tem varinha de condão para contar. Nós temos que, por isso, temos que entender, todos somos irmãos em evolução. Todos. Até aquele que está errando. Interessante que passo, às vezes, por dificuldades dessa ordem. Uma menininha de 7 anos chamada Pamela, eu conto para vocês entenderem o que eu quero falar. Ela, no pátio, na classe não, comportadíssima, terça-feira estive lá com todos, então comportadíssima, aplicadíssima, faz a lição da escola regular, faz aqui eu passo, tarará. No pátio, agride o outro. Bom, você chama a mãe não vai. Eu não vou perder meu dia de trabalho, eu não vou. Aí eu disse, passa um recado, que se ela não vier conversar comigo quarta-feira, às 10 horas, a menina perde a vaga, vai ficar em casa. E eu me arrumei quarta-feira, às 10 horas, estava lá. Uma moça que veio da Bahia com 27 anos. Então você vai vendo a reencarnação das pessoas. 27 anos. Veio de lá e estava com seu marido e teve essa menina, a Pamela, muito bem. E seu marido está preso. Por quê? Conversando amigavelmente e amorosamente. Porque vendia droga, não sei o que mais, não quis estender, eu também não quis. Muito bem. Então, você tem só 27 anos, é uma moça. Você precisa amar sua filha. É o seu bem mais precioso. Você precisa cuidar, vamos ver. De repente ela está com autismo, alguma coisa, que agora está cheio disso, não? E aí? E agora? Como está a sua vida? Aí eu trabalho numa fábrica de bordado, mas não sei. E você tem outro marido? Tenho. Faz 2, 3 anos. Quer dizer, faz mais que o marido está preso primeiro. Sim. E ele, como ele chama? Fulano. Não, o nome inteiro. Sabe que eu não sei direito? Eu falei, meu Deus do céu. Está com uma pessoa, não sabe o nome. Tá bom. Tarará. E eu tenho uma filhinha com ele. Não diga. E cadê a filhinha? Tem 2 anos. Está na creche do Dona Jolinha. Bom, tá bom. Você vê. E seu pai? Meu pai está em Bitinga, mas a minha mãe está na Bahia, já tem outra família. Então você veja comigo, olha o processo reencarnatório difícil dessas pessoas. A família desestruturada lá atrás. Ela vem, está desestruturada também. E tem 2 filhas para cuidar. Aí então vem toda essa colocação que o Espiritismo me dá
Bem, vamos fazer uma coisa? Eu preciso de você. Mas por que você precisa de mim? Porque aqui a sua filha se alimenta, é boa aluna, faz as tarefas, mas ela está mal criada no pátio. Qualquer hora alguém bate nela, aí não pode, você tem que explicar. Ah, mas eu bato nela. Não resolve? Precisa levar. Vamos lá. Primeiro, um pediatra. O pediatra vai encaminhar onde você precisa fazer um exame neurológico, porque psicólogo a gente tem aqui. Ah, mas eu não sei falar para o médico que a senhora está me falando. Tudo bem. Então a gente pede para a nossa psicóloga fazer um relatório do comportamento dela e na sexta-feira, que foi hoje, vai na bolsinha dela, você pega e vai num pediatra. Vamos começar a cuidar da sua filha, tratar da sua filha. Porque a função nossa é essa. Não é tirar 5 dias a criança de lá, vai ficar na rua, vai ficar sem comer. Então, gente, você vai vendo como as reencarnações estão difíceis. E nós temos que ter esse aguçado jeito de falar. Porque ela pode falar, a senhora não manda em mim, não adianta a senhora falar, entende? A senhora pode parar, ela faz o que ela quiser, ela apanhou. Não pode, eu tenho que ganhar aquela pessoa. Passo o celular, tá. Então aqui está bem, bem certinho. Depois de sua partida da Terra, sobretudo aqueles que têm paixões bem acentuadas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve e conserva todas as suas coisas más. Porque o espírito não está inteiramente desprendido só por momentos vê a verdade, como para ver o bom caminho. Precisa alguém dar um empurrão. E esse empurrão vai depender se a pessoa quer mudar. Ninguém vai fazer nada por nós. Nós é que vamos fazer. Nós. Note bem, família linda. Nós. Bom, entenderam bem essa parte, hein? Na 230. O espírito progride no estado errante. Quer dizer, já desencarnou, está para lá. Ele progride? Resposta. Resposta dos espíritos. Pode melhorar-se muito, sempre segundo a sua vontade e o seu desejo. Mas, olha, sempre tem uma adversativa, né? Mas é na existência corporal que ele põe em prática as novas ideias que adquiriu. Então, trocando em miúdo, então, o espírito, para melhorar-se, não é lá que ele vai melhorar. Não é lá. Lá vai receber orientações, vai receber tudo, vai reconhecer o que fez errado, o que bebeu demais, que comeu demais, etc. Então, que teve inveja do outro, que teve mágoa, que teve raiva do outro. Tem isso, ódio. Eu não suporto aquela pessoa, não pode existir isso. É seu irmão. E se você não suporta, corta a volta. Entra por aqui, sai por aqui, não fala disso. Não fica trabalhando essas energias, não pode, não. Aí, nós precisamos, amores, da matéria densa para evoluir espiritualmente. É só na matéria que a gente evolui. Então, eu sempre digo, cada um se olhe agora, vê como é que você está. Se você realmente está melhorando, se você está escolhendo o bom caminho, se você já perdoou quem te magoou, o que mais? Você não fica ligando só para coisas materiais, está ligando para as coisas espirituais. Sabe, eu penso assim, fazer uma live, fazer uma prosa, para mim, eu já disse, é um prazer porque eu estou estudando. Mas tem pessoas
que tem outros compromissos, vai ver novela, vai ver aquilo, vai ver aquilo. E fala, mas a Valdeirês fala muito, não? Mas eu estou fazendo a minha parte. Quem quiser que veja. Porque não sou eu, é aqui. O livro dos Espíritos. É aqui. Como eu peguei do Pedro um livro sobre acupuntura, que existe acupuntura para trabalhar o espírito. Existe. Entende? Peguei, tirei cópia da capa. Claro que eu vou comprar e eu quero ler essa parte. Porque se nós não conseguimos, através do passe, da água frutificada, da live, do Evangelho, de Jesus, do Evangelho no lar, de uma conversa fraterna, fazer com que a pessoa entenda, talvez fazendo uma acupuntura, em alguns pontos, ela mude. Entende? A medicina chinesa está para isso. E eu fiquei encantada com o livro. Encantada. Eu vou pedir pela internet esse trem aí, mais um livro. Vamos lá, então. Então, você sabe que nós vamos precisar, na outra reencarnação, da matéria para evoluir. Porque estamos na adolescência, tá? Na 231, a questão é: os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Quer dizer, quem desencarnou está feliz ou infeliz? Porque tem pessoa que desencarna rapidamente, não fica na cama. A minha mãe amada, eu entrei para trocar o avental e almoçar para ir trabalhar no segundo período. Aí o pedreiro falou, a sua mãe não está passando bem. Eu falei, será? Voltei lá, já tinha morrido. Sentadinha, pôs o crochê assim, entende? E foi uma bênção para ela. Foi duro para nós, mas uma bênção. Não sofreu nada. Passou. E outros, na cama, na UTI, entubado e vai. Necessidade do espírito. São todas coisas para analisar. Então, vamos lá. Os espíritos são felizes ou infelizes? Resposta: mais ou menos de acordo com os seus méritos. Chico Xavier, quando desencarnou, a Joana de Anjos falou para o Divaldo que foi feita uma escada no mundo espiritual e ele, com 92 anos, subindo aquela escada, em cada lado havia um discípulo e no topo da escada Jesus. Mas ele era um espírito puro. Ele era. Mas nós não vamos acontecer isso, não. Vamos lá. Então, ó, mais ou menos de acordo com seus méritos. Você se avalia agora. Como é que você está procedendo? Primeiro com você mesmo, depois com a sua família, com as pessoas que te cercam, te rodeiam, com referência à sua profissão, porque você veio para realizar alguma coisa. Não é para aposentar e ficar ao Deus dará, não é isso. Caminhar, como disse Paulo, nem que seja com os joelhos desconjuntados. Tem que aproveitar até o último minuto. O Divaldo esteve agora em Curitiba, 97 anos, participando de um evento, de um evento grande da Federação Espírita do Paraná. Então, ele não está esperando a morte chegar, está trabalhando. Entende? Olha só, são orientações maravilhosas para nós. Veja só. O que mais? Sofrem as paixões
cujas essências conservaram. Aquele que bebeu, fica esperando nos bares alguém beber para colar a garganta fluídica aqui e beber junto. Ah, mas será? Será não, é certeza. Então o bar não é local ideal. A mesma coisa. Quem frequenta motel está atraindo alguém usando a sexualidade material só. Vai estar envolvido pelas sombras. Não tem jeito. A gente, é claro, porque a gente pesquisa, estuda, entende? Então, veja bem. Mas, se são felizes ou não, sofrem as paixões, cuja essência conservaram. Ou esses são infelizes. Ou são felizes, segundo eles sejam mais ou menos desmaterializados. Sabe, eu fico pensando assim, porque apego, todos nós temos. O meu filho, o meu neto, a minha casa, o meu carro, meus livros. E é uma necessidade ter um pouco de desapego, porque não vamos levar nada. Né? Não vamos levar nada. E vocês vejam bem que nós estamos atravessando, saindo do plano de expiação e provas e entrando no de regeneração. Vai ficar no planeta Terra os melhorados. Aqueles que estão felizes só materialmente, está muito complicado. E aí os espíritos continuam. No estado errante, o espírito entrevê o que lhe é falta para ser feliz e procura os meios para alcançar a felicidade. Mas não é-lhe sempre permitido reencarnar-se, como seria de seu agrado. E isso então seria o quê? Uma punição. E o que ele faz? Ele persegue os encarnados e usa os encarnados. Que bom seria se a mocidade de hoje tivesse esse esclarecimento. Naturalmente, a maioria iria ter um pouco de preocupação. Você pode perceber comigo uma colocação assim. Se você colocar na sua casa um rock pauleira, eu também gosto de música, claro que eu gosto. O ambiente não fica bom. Vai estar ali quem gosta daquilo. Tá? Mas se você colocar, como eu faço para fazer Evangelho do Lar, coloca Ave Maria. É outra coisa. É outra coisa. O local fica nimbado de paz e luz. Mas estou sozinho. Que sozinho? Agora nós não estamos sozinhos. Nem você que está me ouvindo. Não. Então, veja bem. E quando o espírito ele está precisando reencarnar, mas ele nem sabe escolher quem vai ser o pai, a mãe e como, aí Deus resolve, junto com a pleide dos melhorados, Jesus no comando das coisas, fazer com que esse indivíduo tenha uma reencarnação compulsória. Quer dizer, ele é envolvido e joga para onde for, que eles acham. Então, é uma possibilidade de sair da infelicidade na erraticidade. Não é só momento feliz. E eu fico sempre falando para vocês, porque quando alguém desencarna, todo mundo, que seja no braço do pai, não é nada disso. De acordo com o que realizou nessa reencarnação. Ele que vai saber.
Vamos em frente à última questão. Vixe, vou deixar para a semana que vem, eu acho. Vamos lá. Na 232. No estado errante, podem os espíritos ir para outros mundos? Os inferiores não vão. Não vão para o mundo mais inferior que o nosso. E os melhorados, se eles tiverem ritmo de missão, vão ficar na Terra. Ó, eles podem ir para outros mundos conforme. Quando o espírito deixa o corpo, ele não está, por isso, completamente liberto da matéria e ainda pertence ao mundo onde viveu ou a um mundo do mesmo grau. E mesmo que durante a sua vida ele tenha se elevado e deve ter o seu objetivo, pois caso contrário, não se aperfeiçoará jamais. Ele pode, entretanto, ir a certos mundos superiores, mas nesse caso aí é como um estranho. Não faz, por assim dizer, mais do que entrever, e isso o que lhe dá é o desejo de se melhorar, para ser digno da felicidade daqueles que desfrutam aquele local. Então, Bezerra de Menezes já foi chamado para ir para as esferas superiores. Não, não vou. Não vou, fala para a irmã Celina e Maria José, não vou, quero ficar na Terra, porque enquanto não tiver todo mundo cristianizado, não vou. Então está trabalhando, trabalhando, trabalhando. Entende? Eurípides Barçanufo também não foi. Chegou a ver Jesus em Eurípides. Até me arrepia. Mas vendo Jesus, Eurípides viu que Jesus chorava. E ele, então, queria beijar o pé de Jesus, num estado, ele estava dormente e o seu espírito saiu. Ele volitou e viu Jesus chorando. Mestre, por que o senhor chora? Porque todo mundo não aceita o cristianismo? Não, não é por isso. É por aqueles que já conhecem a obra e não praticam. Eurípides voltou, assumiu o seu físico e a partir do dia seguinte começou a trabalhar sem cessar, cuidando de quem tinha gripe espanhola e só deitou para morrer. Então, gente, são colocações que nós vamos ver aqui. Se algum espírito purificado for para um plano inferior, ele vai em ritmo de missão. Só isso. Então, vocês estão vendo que esta reencarnação que estamos vivendo é linda, é maravilhosa, é profícua. Estamos com esclarecimentos precisos, que não é da Valderez, é de Kardec e dos Espíritos. Beleza? Vamos para o Evangelho e na semana que vem vamos ver mundos transitórios. Oi, Elisete Braga, boa noite, querida, boa noite, Elisete. Quanta coisa, né, Elisete? A gente tem que estudar. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 5º, que é o mais longo, Bem-aventurados aflitos. E vamos ver só um item. Esse item que vamos ver chama a infelicidade real. Quando você pensa que não ganhou o carro, está infeliz, que olha a enchente que houve lá no sul, está infeliz, entendeu? Será que isso é a infelicidade real? E quem dá essa mensagem é Delphine de Girardin. É uma poetisa francesa que desencarnou com 51 anos e ela desencarnou em 1855 e ela deu essa mensagem em 1861. Uma poetisa que gostava, muito religiosa, pesquisadora, entende? Vamos ver lá o que ela fala.
a infelicidade real. É dela a prosa. Todo mundo fala de infelicidade. Todo mundo a experimentou e crê conhecer seu caráter múltiplo. Tem muitas formas de se sentir infeliz. Vamos ver lá. É o carro que quebrou, é alguém que partiu, é alguém que está com câncer. É assim, tem uma série de colocar, casal que se separa, tudo tem uma série de coisas, não? E aí ela diz isso. Todo mundo fala da infelicidade, mas de um caráter múltiplo. Eu venho vos dizer que quase todo mundo se engana e que a infelicidade real não é tudo aquilo que os homens quer dizer. Os infelizes supõem. Eles veem a infelicidade na miséria, no fogão sem lume, no credor ameaçador, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e de coração partido, na angústia da traição, na nudez do orgulhoso que gostaria de se cobrir de púrpura, vermelho, não? E tudo isso e outras coisas, para aqueles que não veem senão essa linguagem, a infelicidade na linguagem humana. E é real. A pessoa acha que essas colocações as tornam mais infelizes. Mas aí ela acrescenta. Porque, por exemplo, gente, é interessante. Eu não sei por que o mundo está assim com essa colocação. Muita separação de casais, muitos filhos que não obedecem às mães, os pais, muitas mães que não ligam para os filhos, não? E eu não sei, é um desacerto familiar muito grande, que não era assim. Não era assim. Joana de Cusa, gente, quem tiver chance de ler o livro há 2000 anos, do Emmanuel e do Chico, Joana de Cusa, ela havia se cristianizado. Ela conviveu com Jesus. Mas era casada com um senador romano, muito severo. E ela então queria seguir Jesus. E ela foi conversar com Jesus. Mestre, o que eu faço? O meu marido não vai aceitar e eu quero segui-lo. Olha a orientação de Jesus. Minha filha, não. Segue o seu caminho com o seu marido. Vai em paz. Eu estou contigo. Muito bem. Ela continuou aí na região de Nazaré, coisa e tal, ainda quando o marido estava lá. E o marido, daquele jeito, não ligava para ela, bruto, etc, etc. E ela indo aos encontros com Jesus, ouvindo as falas maravilhosas de tanta lindeza, não é? E aí vem a crucificação. E ela, Maria de Nazaré, Maria de Magdala, Maria de Cleófas e João, foram os que ficaram juntos no pé da cruz, no pé da cruz. E quando Jesus fala, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. É a mesma coisa nos nossos lares, quando nós não sabemos muitas vezes o que estamos fazendo pelo egoísmo, queremos que faça o que eu quero, não pode, e tem que fazer o que Jesus falou. Vamos carregar a nossa cruz, porque tudo vai passar, tudo vai passar. E ela foi, depois disso, para Roma. E lá o marido perdeu tudo, e jogatina, mulheres, coisa e tal, na época tudo liberado também.
Mas era cristã. E ela foi pega naqueles locais que reuniam principalmente Pedro ou Paulo para as pregações da Boa Nova, e foi presa com o filho. Tinha um filho. E foi presa, cristã. E ela, colocada no circo romano, resina no pé, lenha, e o filho gritava: mãe, abjura esse Cristo, para com isso. E o soldado falou: escuta, o que ensinou esse Cristo para você? Ensinou você só a morrer queimada? Não. Ele me ensinou a te perdoar e te amar. Está com fogo? Jesus logo tirou dali e o filho também. Então, você veja bem, esse povo amava Jesus, seguia os seus ensinamentos. Então, e agora, por que as famílias estão assim? Eu penso que é por falta de religiosidade. Não tem outra conversa, não? Vamos em frente. Aí ela diz assim: sim, tudo que já falamos, sim, é a infelicidade para aqueles que não veem senão o presente, só o presente. Mas a verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa mais do que na própria coisa. Quando? Quando desencarnar. Nós vimos agora, no Livro dos Espíritos. A infelicidade real é quando você desencarnar e falar: e agora? Onde é que eu vou? Não tem ninguém, não tem minha roupa, não tem meu luxo. Entende? A infelicidade real está nas consequências de uma coisa mais do que na própria coisa. Dizei-me se o acontecimento mais feliz para o momento, mas que tem consequências funestas, não é, em realidade, mais infeliz que aquele que causa primeiro uma viva contrariedade e que acaba por produzir o bem? Dizei-me se a tempestade que quebra vossas árvores, mas semeia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade? Ela cita até o exemplo da árvore, da planta, que solta para nós o oxigênio e fica com o gás carbônico, que é venenoso. Então, você vai vendo que essa lição casa bem com as explicações espíritas do livro. Para julgar uma coisa, é preciso, pois, ver-lhe as consequências. É assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso se transportar além dessas vidas, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo sua curta visão, cessa com a vida e encontra uma compensação na vida futura. Por isso que Jesus falou: não perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7, passar borracha. Entende? Passar borracha. Seu filho fez uma feiura, vamos acolher, não? Se a esposa, eu tenho mães que abandonam o marido com 2 filhos e deixam o filho com o pai e vai embora com outro homem. Então, esse homem odeia, mas não pode, tem que amar, perdoar, vai, segue seu caminho. Para limpar a alma, não pode ser diferente, não? Vamos em frente. Ela fala, dá licença. Vou vos revelar a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida
que acolheis e desejais com todas as forças das vossas almas equivocadas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação vã, é a louca satisfação da variedade que fazem calar as consciências, que comprimem a ação do pensamento, que atordou o homem sobre o seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que chamais ardentemente. A mulher abandona a casa. Se o marido tiver uma instrução cristã, vai perdoar e tentar falar, não faça mais, porque você está semeando e vai colher no futuro. Não vai ter felicidade do lado de lá. Não vai. Ah, mas eu não quero nem saber. Então tá bom, o problema é seu. Acabou. Mas você faz a sua parte. Agora, o que não pode é você, da nossa família espiritual, ficar com aquele negócio aqui, vai arrumar uma doença, vai arrumar um câncer, não sei. Machuca primeiro as células do espírito. Não pode. Vi como Pedro também, a cura pela acupuntura do espírito, negócio sério, cura espiritual pela acupuntura. Eu nunca tinha visto. Entende? Então, é lógico que a pessoa tem que procurar ser feliz de verdade. Vamos lá. E ela diz, esperai, vós que chorais, tremei, vós que rides, porque vosso corpo está satisfeito. Não se engana a Deus, não se esquiva do destino, e as provas credoras mais implacáveis que a matilha excitada pela miséria espreitam vosso repouso ilusório para vos mergulhar de repente na agonia da verdadeira infelicidade. Então, foi o que aconteceu com André Luiz. 8 anos na agonia. E com o Camilo Castelo Branco, 30 anos na agonia. Mas bebeu, mais traiu. Então, Aí a Delfine fala que o espiritismo... Oi, Lani, linda. Boa noite, meu amor. Gosto quando você entra. Gosto de todos, porque é muito bom. Que o espiritismo vos esclareça, pois, e recoloque em sua verdadeira luz a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Nós não estamos mais cegos, nossa família espiritual não está mais cega. Pode ser, o marido, ele fala, boa oração, mas ele não ouve uma live minha, ele não fala disso. E eu tento fazer com ele das colocações que sinto necessidade espiritual para ele. Entende? Não vou... Ah, você tem dó, eu falo... Não tem nada disso. Só o bem. Aí, então, vamos lá. Então, agireis, quando estamos esclarecidos, como bravos soldados, que longe de fugirem do perigo, preferem as lutas dos combates temerários, a paz que não pode dar nem glória, nem progresso. Estar em paz é a melhor coisa do mundo. Sabe quando você deita, o gato já comeu, o gatão já massageia o pé, os filhos estão... É gostoso. São 7, 8 horas assim tranquilas e nosso espírito sai, não? Vamos ver lá. Buscar essa paz. Vamos em frente. Que importa ao soldado perder no túmulo suas armas, suas bagagens e suas vestes, contanto que ele saia vencedor e com glória?
É o nosso caso. Seguindo, tentando seguir os ensinamentos de Jesus, não tem erro. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Ame-se, ame o semelhante, seu irmão. Pratique o bem, instrua-se. Olha, eu estou com essa idade e hoje fiquei sabendo dessa medicina chinesa que trata o espírito, eu nunca vi. Pensa bem como tudo isso é lindo. Porque, às vezes, numa conversa de atendimento fraterno, a pessoa não quer ouvir, fala espiritismo é loucura. Mas o médico é diferente, entende? Vamos terminando. Quem importa aquele que tem fé no futuro, deixa sobre o campo de batalha da vida sua fortuna e seu manto de carne, contando que sua alma está entre radiosa no reino celeste. Então, a verdadeira infelicidade, a infelicidade real, é quando as criaturas não caminham certo e que depois não vão ser felizes. É essa. Não é porque perdeu o marido, perdeu a esposa, porque o filho abandonou. Não é isso nada, isso nada. Você é única no universo, você é único no universo. Você tem que ser feliz por sua conta e risco. Você vai dar conta da sua vida, da sua caminhada, quando voltar para a pátria espiritual. Não vai ter ninguém. Mas a minha mãe fez isso, meu pai fez isso, meu marido não vai ter nada disso. É você. Os seus atos, suas ações. Principalmente a caridade, que nós temos uma preguiça absoluta de fazer. Entende? Mas aonde você estiver, você pode fazer a caridade. Você deve. Começa no lar, entendendo as pessoas. Sem crítica, sem julgamento precipitado, sem nada. Porque quem está errando, gente, está assessorado pelas sombras, está trazendo do passado alguma coisa. Eu tenho uma amiga que fala, meu marido só veio para fazer sexo nessa vida, não vence catar outra. Existe. E o que vai fazer? Ela suporta. Entende? Só que ele, quando desencarnar, vai ter que prestar conta. Tudo vai ser filha dele. É difícil. Mas a doutrina espírita é isso. Ninguém, sabe? São claros os ensinamentos. Nós somos altamente felizes. Nós somos. Família, lar, aposentadoria ou trabalho edificante, orientações seguras, a companhia de Cristo. Não tem felicidade maior. Está tudo certo, não? Vamos orar. Muito bem. Sempre na sexta-feira, eu gosto que vocês coloquem uma água para fluidificar, que ocorre. Eu gosto de conversar com o espírito protetor ou anjo da guarda de cada um, porque é necessário. Então vamos lá. Deus, soberanamente bom e justo. Jesus, o médico das almas. Espírito protetor de cada um que está conosco ou estarão depois. Benfeitores espirituais de toda sorte. São tantos. Amados, muito obrigado por tudo que nos tem concedido. Somos, sim, imensamente felizes, porque agradecemos esta reencarnação maravilhosa, o lar que temos, os nossos familiares, o trabalho, as pessoas que nos cercam, a compreensão que chega
com esses ensinamentos luminíferos, para sermos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Dessa forma, obrigado por tudo. A gratidão constitui a maior bênção. A maior bênção. Somos gratos, sim, por tudo, mas por tudo mesmo. Mas Jesus de amor, cada um que nos ouve tem alguma coisa a pedir. E vamos juntos. E eu peço saúde para o físico, saúde para o espírito e saúde para o perispírito. Precisamos. Abençoai os familiares de todos os nossos irmãos. Que o seu lar seja de bênçãos, seja de alegria, seja de paz, seja de amor. Sim. Abençoai também o trabalho dos nossos irmãos. Mas agora é o seu momento. Peça, peça e falaremos com o anjo da guarda. Espíritos bem-amados, anjos de guarda, vós a quem Deus, em sua infinita misericórdia, permite velar pelos homens, sede nossos protetores nas provações da vida terrestre. Dai-nos a força, a coragem, a resignação. Inspirai-nos tudo o que é bom e reprime as nossas inclinações para com o mal. Que a vossa suave influência penetre a nossa alma, a alma de cada um, e fazei que reconheçamos que um amigo devotado está junto de nós, vendo os nossos problemas, participando das nossas alegrias. E vós, meu bom anjo da guarda, por caridade, não nos abandoneis. Necessitamos da vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que aprouver a Deus enviar. Que assim seja. Coloque na água de cada um o remédio necessário, amados, o remédio necessário. E com muito amor nós podemos dizer: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Uma boa noite, muita paz, boas reflexões, boas decisões para termos a felicidade real. Meu beijo, meu carinho. Obrigado, obrigado por todos. Aparecida Sabione Borale. Bom descanso. Daqui a pouco. Beijo no seu coração. Fique em paz. Busquem um pouco de estudo, gente. Busquem. Meu carinho. Fiquem com Deus.